Muita gente tem curiosidade de saber como os pesquisadores da Embrapa conseguem coletar dados sobre a fauna. No Pantanal, uma das técnicas utilizadas é o levantamento aéreo. Quem explica como funciona é o pesquisador Valfrido Tomás. O monitoramento aéreo é uma ferramenta que a gente utiliza quando você tem a necessidade de estimar a abundância de populações de animais que usam o ambiente aberto, mas que tem uma combinação de áreas inacessíveis e áreas muito extensas. Então, fazer levantamento de tamanho populacional usando outras técnicas, por exemplo, a pé ou outras técnicas usuais, fica inviável. Nesse ponto, quando a gente aplica levantamento aéreo, a gente ganha acessibilidade e o custo-benefício em termos de você gastar com um avião ou qualquer tipo de aeronave para fazer levantamento aéreo, compensa em relação à extensão da área que você consegue cobrir, que de outra forma seria impossível. Então, o levantamento aéreo, como tem pessoas observando diretamente os animais que estão na área de levantamento, de estudo, necessariamente tem que ser espécies de porte relativamente grande e que usam ambiente aberto. Porque quando você tem uma espécie que usa ambiente florestal, você não tem visibilidade alguma, ou se ela usa dois tipos de ambiente, inclusive ambiente florestal, por exemplo, você não vê uma parcela muito grande da população. Então você vai subestimar o que tem de animais nessa área. No Pantanal, a gente começou a fazer o primeiro levantamento aéreo extensivo, cobrindo a planície inteira, em 1991. E periodicamente a gente realiza esse levantamento da mesma forma, usando o mesmo protocolo, com as mesmas pessoas contando os animais. A gente conta 5 espécies de vertebrados, e como o cervo do Pantanal, o veado campeiro, a gente conta ninho ativo de tuiuiu, a capivara e jacaré, né? E isso permite a gente avaliar o quanto que essas variações da inundação do Pantanal interferem na abundância das populações. Umas podem ser afetadas pelas inundações, outras podem ser favorecidas pelas inundações. Os levantamentos aéreos obedecem a alguns padrões. A gente tem que controlar coisas que podem variar muito, que podem afetar a precisão das contagens. Então, a velocidade do voo sempre é mantida constante, né? A gente voa cerca de 180, 200 km por hora. A altura do voo, que foi a tua pergunta, também ela é constante. Você não pode voar mais alto ou mais baixo, porque isso interfere o ângulo que você está conseguindo observar no nível do solo. E esse ângulo interfere muito na tua aptidão de detectar o animal quando ele está presente numa determinada área. A gente usa uma estratégia de 2 pessoas fazendo contagem ao mesmo tempo, do mesmo lado do avião. Isso permite uma estratégia estatística que ajuda a gente a calcular qual a probabilidade de desses 2 pessoas enxergarem o animal quando está lá, no solo. Essa probabilidade a gente usa para corrigir as contagens. Então a gente corrige o erro de visibilidade. Sem isso você não tem certeza, você pode estar contando menos indivíduos do que realmente tem. Então você subestima. Quando você corrige a contagem, você corrige os erros de detecção e você tem uma estimativa mais precisa e acurada do que realmente existe. Mas a questão mais crucial dessa abordagem é que o drone, basicamente, é um equipamento que não tem um cérebro por trás. Então, quando você põe qualquer equipamento fazendo uma filmagem contínua de áreas de amostragem, você não tem uma coisa que a gente tem, que é um cérebro que, ao detectar qualquer sinal que pode lembrar uma espécie animal, o cérebro automaticamente induz a pessoa a olhar naquele ponto. E às vezes você enxerga o bicho por uma coisa muito sutil, que é uma orelhinha, um rabinho, um movimento qualquer. Quando um drone passa filmando, aquilo é uma imagem fixa e não tem esse ajuste de voltar atrás, é muito difícil. Não tem, por exemplo, ajuste de profundidade de campo que o olhar humano está fazendo o tempo inteiro. Então é um jogo muito sofisticado, que é um cérebro e um olho humano. Para mim, não existe nenhum equipamento que substitua isso.